ninjas! Estamos aqui finalmente para falar sobre Game of Thrones, mais especificamente sobre o final, né? Final, assim, a temporada final. Vamos falar de geral, né? Mas vamos focar um pouco mais na temporada final e no episódio final, né? Que é o que causou talvez mais polêmica na internet aí. Isso, então a gente vai colocar alguns pontos positivos, negativos, discutir o que aconteceu que causou um rebuliço na internet, né? E o pessoal, de forma geral, a gente observou que não gostou, né? Então acho que... isso, e vale lembrar que a gente vai falar spoilers da série de forma geral, né? Quem não assistiu a série... Então, se você não assistiu a série, quer assistir primeiro, né? e não curte, né? Levar alguns spoilers, porque tem gente que não se importa. Então, você vai lá, assiste e depois volta aqui pra ver esse vídeo. Tá aí uma boa primeira pergunta. Será que alguém ainda, tipo assim, que não assistiu a série, você recomendaria alguém? Sim, com certeza. Eu também, com certeza. Independente do final. Olha, assim, então acho que a gente... eu acho que minha opinião vai ser um pouco diferente do lado. Vamos ver, até o final do episódio aí, no final da gravação a gente vai descobrir. Eu acho assim que foram alguns pontos, né, que eu acho que a gente pode começar a discutir, e principalmente pra mim foi a questão da expectativa, né? A expectativa é um problema, porque... A sua, ou você tá falando geral? Não, né? eu acho que de forma geral, né? E pra mim também, porque quando a série ela começou num nível tão elevado e ela foi uma série muito, acho que a gente pode até dizer, muito real. Assim, as coisas que aconteciam é coisa que acontece na vida real. Uma pessoa simplesmente morre lá, né? Eu lembro que quando o Ned Stark... cortaram a cabeça do Ned Stark na primeira temporada, a gente ficou assim, em choque. Como assim? Quem vai ser da série agora? Né? O primeiro episódio, o protagonista. Né? O protagonista vai lá. Eu acho que isso é o Game of Thrones, isso, né? Claro, tem muitos elementos, né? A gente pode citar N elementos aí, política, fantasia, a política, guerras, né? Sim. E etc. Tem vários elementos, drama, né? Tem até um pouco de romance ali bem light, né? Isso, Mas assim, tem uma mistura de muitas coisas que são muitos ingredientes que a série trouxe muita inovação, né? Mas eu acho que esse choque, essa quebra de paradigma, essa quebra de expectativa, né? De tipo assim, pega um personagem, mata, acontece uma coisa muito louca, são umas cenas muito fortes, né? Eu acho que isso é uma coisa que ajudou muito a série a se popularizar. Crescer, né? E principalmente assim, quando a série começou, já existiam os livros. A série foi baseada nos livros, né? E muita gente que já assistia falava, não, realmente a série está correspondendo. Óbvio, né, gente? Assim, na minha opinião, o livro sempre vai ser melhor que a série, porque o livro ele consegue trazer um nível de detalhes que a série, infelizmente, não consegue. Com certeza. Eu acho que isso acontece de forma geral, pelo menos na minha opinião. O livro sempre vai ser mais detalhado. Série, eles têm que condensar tudo ali em 1 hora, 2 horas, no máximo. Filme, por exemplo, como é que você condensa um livro? Não tem como, né? Então, assim, pontos, né? eu acredito que essa questão da expectativa seja o primeiro ponto. Será que o episódio final, né, a temporada final, supriu essas expectativas? Porque, pelo menos eu e o João Paulo, a gente estava com a expectativa muito alta e a gente contava os dias para assistir os episódios. Eu acho até que a série, ela começou, essas quebras, né, essas inovações que ela foi tendo, vamos dizer, inovações... esses choques que ela foi causando nas pessoas, né, nos espectadores, à medida que foi evoluindo as temporadas, foi aumentando a expectativa, foi jogando lá pra cima, então todo mundo achava que o final ia ser uma coisa surreal. Surreal, né? e assim, né, tem uns pontos que eu gostei. Na verdade, o jeito que terminou a 7ª temporada, gente, terminou com o dragão virando... foi demais. Com o dragão derrubando a muralha. Né? O dragão derrubando a muralha. Exatamente. E assim, então a gente ficou em pânico, porque até é uma crítica da minha parte agora, não sei se o João Paulo pensa a mesma coisa que eu. Eles colocaram o que a série se movia, assim, basicamente o pano de fundo da série era o quê? O inverno, né? O The Winter's Coming. Uma parte boa. Né? Então uma parte boa da série era essa. Então todo episódio tinha, o inverno vai chegar, o inverno vai chegar. E junto com o inverno vinha o quê? Os White Walkers, né?
E aí a gente começou a criar aquele mistério por trás e eu tinha uma noção de perigo muito forte, né? De que quando eles chegassem seria uma coisa muito assim, pelo contexto que eles montaram, né? Da forma que eles montaram. E a muralha... Eles evoluíram... Era o que protegia, né? Vamos dizer assim, o mundo dos vivos. Isso, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos. Então, quando na 7ª temporada termina o episódio derrubando a muralha, eu falei assim, fudeu. Eu assim, teve muita gente que criticou a 7ª temporada, porque ela teve muito... dizem que teve fanservice e tudo mais, mas eu achei espetacular a 7ª temporada. Foi muito boa, eu achei que não teve defeito, assim, teve poucos defeitos, mas não atrapalhou em nada a experiência, né, assim, eu achei que foi muito boa. Eu gostei de todas as temporadas, eu até gostei da última também. Assim, claro que a gente esperava algumas coisas que fossem diferentes, né, mas eu não gosto muito de ficar olhando muito talvez para a parte negativa de uma série que foi tão boa igual essa. Eu acho que a gente não pode também pegar o final. Eu acho que a gente não pode também pegar o final e falar assim, nossa, foi uma droga completa e eu vou excluir tudo que aconteceu nas últimas. Não, né? Até porque são tanto é que eu recomendo. Tanto é que eu recomendo. Tem que assistir. Luana, particularmente, eu não gostei muito do final. Me decepcionou um pouco porque eu terminei o episódio assim. Eu acho que faltou um pouco de emoção, né? Mas vamos chegar lá, E assim, por exemplo, quando terminou Vingadores, a gente sai do cinema com aquela sensação assim foi muito bom. E o Game of Thrones eu queria ter tido essa sensação e eu não tive. Talvez foi um pouco foi ruim, né? Ter sido quase na mesma época. Exato. Mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas realmente, talvez a gente esperava, criou-se uma expectativa, principalmente para quem é fã do filme e da série. Então acho que assim, algumas coisas que a gente pode comentar pra gente não se estender muito. Primeiro, eu acho que essa última temporada ela se definiu em 2 grandes partes. Que a primeira foi a resolução da parte dos White Walkers, que era a Grande Guerra, e a segunda, a Batalha dos Tronos mesmo. A resolução do Jogo dos Tronos, que era o plano central da que é a Daenerys, né? Aquela questão do Jon ser o verdadeiro herdeiro. Quem ia ficar com o Trono de Ferro, né? Final. Então, acho que a primeira crítica, assim, da minha parte foi que se resolveu muito rápido essa questão do Rei da Noite. Aliás, isso é um comentário que tá circulando bastante, né? Assim, foi muito pouco episódio, normalmente são quantos episódios? São 8? São 8, eu acho que tinha que ser pelo menos 10. As anteriores foram 10, né? 8, 10, né? Então, essa foi 6, eu acho que 6 foi uma temporada de desfecho, com tanto de ponta solta que dava pra ter aumentado a emoção em algumas cenas, dava pra ter. Eu acho que foi muito rápido, a sensação que a gente ficou e que a gente está vendo, que muita gente está concordando, é que foi muito rápido, né? Resolveram muito rápido as coisas. E, assim, talvez um pouquinho mais de tempo ali que melhorava alguns pontos. A sensação que eu tive foi assim, eles ficaram 7 temporadas causando em você, causando na gente uma expectativa do Rei da Noite, o que o Rei da Noite quer, quem que é ele, nananã. E aí quando chegou também, né? O Bran, aquela história do Corvo de 3 Olhos lá. O próprio Jon, né? Ressuscitou. Isso, o próprio Jon ressuscitou e toda aquela história dele ser o verdadeiro herdeiro. Parece que jogaram um pouco livraram um pouco, isso. Né? Assim, e aí, resolveu muito rápido e jogaram algumas coisas fora. Quando chegou no 3º episódio, o Rei da Noite chegou, a área matou, aí eu olhei e falei, oi? Né? Eu achei muito legal, assim... Foi muito bom o episódio. Os 2 primeiros episódios, eles prepararam a gente, deixou muito tenso. O terceiro episódio, a própria guerra lá, a Longa Noite, que chama o episódio, né? Eu acho que foi muito bom, assim. Não, foi bom. Teve a cena do fogo, né, das espadas de fogo, foi sensacional aquela cena, na minha opinião. A Melisandre, ela teve uma participação muito bacana naquele episódio. Eu achei que eles iam apagar ela da série, não, ela voltou. Ela veio com propósito. Eu achei muito legal, assim, eu particularmente gostei muito daquela cena das espadas de fogo, apesar de que ela foi meio que pra iluminar lá, logo já não resolveu muito, mas a cena, o episódio foi muito bem construído, né? Sim. O pessoal reclamou muito do que foi muito escuro o episódio e tal, mas parece que foi um pouco da intenção deles também, né? Porque era noite, então... E tinha toda aquela névoa, né? Tinha névoa, tinha a própria neve também. Mas eu acho que foi um episódio bom, não foi ruim, eu acho que aspecto nenhum. Foi legal. Mas a resolução talvez tenha sido assim, mas peraí, já? A Arya matou, acabou? E agora? Ficou uma expectativa com o Jon, né? Porque o Jon, que era meio que ia ser
contra o Rei da Noite, né? Ele que é seu principal batalha ali. Isso, Só que eles acabaram transferindo tudo isso para a Arya, mas assim, ao meu ver ficou legal. Até aí tudo ok, porque a Arya também é um personagem importante, ela mostrou, né, que foi esperta, que foi habilidosa. Eu li uma notícia, não sei se é verdade, que o personagem, né, que faz o Jon Snow, que ele mesmo, quando leu o roteiro, ele ficou decepcionado, né, da Arya ser a pessoa que mataria o Rei da Noite. Eu não sei se essa é verdade. Eu acho que é verdade. Eu muito rápido. E aí eu acho que a segunda parte, né, aí ok, resolveu isso aí, então a gente ficou naquela questão aí já era Cersei e a Daenerys, né? Como que vai ser esse embate? Como que seria, né? Jon, Cersei e Daenerys. Como que eles vão resolver esse jogo dos tronos? E eu acho que assim, a primeira coisa que a gente pode pensar é na questão do penúltimo episódio da Daenerys colocar fogo lá em King's Landing. Antes disso teve aquela passagem, né, que mostrou aquele episódio um episódio que foi talvez chave, né, para virada da Daenerys, né, que tá na verdade assim, tem muita gente que acha que ela virou, ela transformou-se nos últimos episódios. Eu acho que transformou-se, mas tem um porém aí, na minha opinião, tem um detalhe aí que talvez muita gente não tenha se atentado, né, mas antes disso, o que eles quiseram mostrar, né, é que a Daenerys, ela sofreu muitas perdas nessa temporada. Ela perdeu o Jorah na batalha da Longa Noite, lá no terceiro episódio. Ela perdeu como chama? Missandei, né? Missandei. Perdeu o Drogon, né? Que foi uma cena muito inesperada, né? Total. Que tem muita gente que não gostou. Eu, particularmente, achei legal, assim, porque mostrou, igualou um pouco as coisas. Porque 2 dragões ia ser... tinha que ter, né? Um já foi um regaço, né? 2, então... Mas eu achei que foi legal, porque mostrou, levantou um pouco a moral do Euron, do Greyjoy como vilão, né? Apesar de... Né? Mas eu achei que foi bem isso. Aí ela foi sofrendo as perdas e, em detalhe, ela se sentia meio pra baixo ali no norte, né? Que ela tava meio excluída ali, porque o Jon era o queridinho do norte, né? E a Sansa também um pouco, né? E a Sansa também tava com uma birra ali, que eu também não entendi muito essa birra dela. Um pouco você entende, mas um pouco ela tava meio chata. A Sansa eu achei um pouco chata. Acho que ficou um pouco fora, mas na temporada anterior ela tava impressionante, a Sansa. Ela teve uma evolução. Nessa temporada eu achei que a Sansa tava bem chata, assim, tava até meio arrogante, né? Na minha opinião. A minha sensação é que ela comprou briga com a Daenerys ali de graça. Foi uma coisa meio assim, não sei, ficou meio mal resolvida, na minha opinião. Mas eu acho que assim, todas as fatores que o JP falou, eu acho que levaram ela a ter aquela revolta no final, né? Então assim, foram muitas coisas em um curto período de tempo. Mas eu acho esse foi o penúltimo episódio, né? Esse foi o penúltimo, que ela taca fogo no geral. Só que eu acho que aí começam alguns problemas, porque eu acho que a série ela foi criando tantas expectativas que você, por exemplo, a Cersei pra mim é uma das, se não a melhor personagem dessa série, porque ela é detestável num nível que eu olhava pra ela, eu falava assim, é a maior vilã da série, eu acho. E aí ela termina com o teto desabando em cima dela. Será que foi realmente o que a gente esperava? Né? Tem muita gente que não gostou do jeito que eles morreram. E o Jaime foi até lá, então no final das contas ela teve um final talvez feliz, né? Não sei. Eu acho que não. Quiseram mostrar que eles morreram juntos. Então assim, eu acho que alguns pontos, né? Por exemplo, pra mim, no final lá, quando... peraí, vamos organizar o pensamento aqui. Que é muita coisa que a gente quer falar. Vamos na ordem. Vamos falar, antes de falar do último episódio, que é o episódio que fechou todos os arcos, vamos dizer assim, né? Tem um episódio do próprio, a gente falou do Rei da Noite. Vamos falar do episódio que teve o episódio que a gente também comentou, que das perdas da Daenerys. Ela até ficou alguns dias sem comer lá, mostrou isso, né? Que ela ficou meio revoltada, sofrimento, ela estava bem transtornada, né? E ela também sentiu, um detalhe que eu esqueci de comentar, que ela sentiu um pouco do desprezo do Jon. Não desprezo, né? O Jon tava frio, ele tava confuso ali, ela tava um pouco de ciúme dele ser o verdadeiro herdeiro. Então isso também mexe com o ego da pessoa, ainda mais a Daenerys, né? E isso, aí entra um ponto que eu queria falar, antes da gente ir pros outros episódios, né? Que aí chegando no episódio que ela toca fogo geral lá, tem gente falando que ela virou a rainha louca e tal. Eu não acho que ela seja louca. Eu acho que se a gente for olhar, são questão de pontos de vista. Se a gente olhar para Daenerys nas temporadas anteriores,
Tipo assim, ela fazia, ela libertou muita gente, ela salvou muita gente, ela foi justa. Ela foi justa em partes, só que ela matou muita gente também. Ela matou muita gente, aí mas ela matou pessoas. Pensa do ponto de vista dessas pessoas que ela matou anteriormente nessa temporada. Tipo assim, isso mostra também que ela não é tão assim, ela já era um pouco tirana, assim, ela já era um pouco... mas ela matou pessoas que até então eram, assim, eram ruins, né? Porque então, pessoas ruins, do ponto de vista dela. Do ponto de vista e nossa, que a gente foi levado a acreditar nesse mesmo ponto de vista dela. Mas olha do ponto de vista dessas pessoas que são as vítimas. A gente começou a sentir um pouco mais isso quando ela matou a família do Sam, né? Isso. Aí a gente falou, peraí, ponto de vista do Sam. Aí ela matou, né? Tipo assim, aí a gente já começou a sentir, falou, peraí, eu acho que até eles quiseram fazer isso pra gente já falar, a Daenerys tem um detalhe aí, quando chegou, o que aconteceu? Teve a questão do ponto de vista da Daenerys e a questão do ponto de vista dos Starks. Os Starks são, acho que, os principais ali, da família principal, né, vamos dizer assim, de mocinhos do Game of Thrones. Tanto é que sobraram eles só. Sobraram eles, sobraram os que sobraram dos Starks, né? Mas enfim, os Starks são os mais corretos, vamos dizer assim, né? Os melhor caráter, eles são, como dizer assim, a referência, né? E o pessoal admirava eles e tudo mais. Então, quando a Daenerys se confrontou com os Starks, acho que eles quiseram mostrar isso. Assim, não, peraí, ela é boa e tal, mas ela tem um ponto de vista meio cego aqui. Os Starks, eles já são mais ponderados. Eles são mais ponderados, né? Então, tem esse detalhe, né? Eu acho que isso aí, né, só ponto pra de vista, a gente consegue balançar isso. Só pra gente concluir, então, né? Eu acho que isso aí causou toda aquela questão, né? A Daenerys, ela é a verdadeira digna, né, do trono. E, na verdade, quando a gente descobre que é o Jon, eu acho que, pelo menos em mim, causou uma expectativa no sentido assim, não, o que eles vão fazer com essa informação? E não fizeram nada. Aquela parte, né, onde o Bran vira o rei, é nomeado ali, né, que tem aquela decisão... O conselho, né, dos 7 reinos, né? Isso. Eu achei que eles quiseram ser Game of Thrones no sentido de trazer uma coisa que ninguém esperava, porque, realmente, eu acho que ninguém... sonhou que ele viraria o rei, né? O rei dos 7 reinos ali. Foi um pouco inesperado, mas eu assim, particularmente, eu não tive tanto problema com isso em si. Eu achei que isso daí foi uma solução, se a gente for pensar no que eles chegaram, naquele ponto que eles chegaram, que o Jon, ele era meio que, o pessoal tava desconfiado dele, porque ele matou a rainha afinal, né? E tudo mais, eu acho que daqueles que estavam ali, o Bran, eu acho que o Tyrion até me convenceu, a questão da história, tudo mais, do poder da história, né? Eu acho que o Bran foi mais indicado mesmo. A questão é o seguinte, na minha opinião, o Bran foi bem desenvolvido ali nessa última temporada. Parece que ele foi desenvolvido por um lado e depois assumiu outra coisa. Assim, ele foi desenvolvido para ser um lado mais místico e tal, assim. Isso. E não usaram muito isso, né? Ele foi o corvo de 3 horas, pra quê? Exato. Aí a mesma coisa aconteceu com o Jon, né? O Jon, eles desenvolveram o Jon como se ele fosse o prometido e tudo mais. Até teve a questão, ele falou com a Daenerys, teve esse conflito com a Daenerys, né? A Daenerys meio que quis que ele abaixasse ali, que mostrou um pouco do lado dela também, que estava cega pelo poder. Enfim, o Jon, ele era o prometido, ele era um Targaryen com o Stark. E parece que o pessoal fez vários, né, fez aquelas cartas lá, não aproveitaram isso. O Tyrion sabia também. Eu não sei, parece que ficou com um ar de que a série teria que ser continuada para explicar isso, né? Isso, E ficou muito vazia, né? Mas eu acho que o grande problema do final, né, pra gente fechar, pelo menos pra mim, eu acredito que vai muito com o que você tá falando. Eu acho que foi o tempo, os episódios. Foi muito rápido. Me parece que a HBO os roteiristas queriam mais episódios, mas a HBO não aceitou por conta do custo. Então, porque virou um negócio. Foi a HBO ou se foi a. Virou um custo muito alto, Teve uma né? Surreal. aí. Cada episódio virou uma super produção. Se tivesse, né? talvez mais e era episódio. dragão aparecendo, Mais episódio, né? Talvez eu teria melhorado muita coisa. Eu acho que, basicamente, foi muito rápido, né? Foram 7 temporadas construídas para 6 episódios para acabar tudo, né? Para acabar Rei da Noite, acabar a Guerra dos Tronos e no final eu acho que
assim, tudo isso que eles construíram, o Bran ser o Corvo de Três Olhos, o Jon Snow, né, todo aquele mistério. Eu lembro daquela cena lá que quando o Bran volta no tempo e descobre que ele é o verdadeiro Targaryen, né? Sim. Então, assim, o que eles fizeram? Foi meio jogado fora. Foi meio jogado fora, isso. Acho que é uma construção, toda uma construção. Isso foi um ponto fraco do final mesmo. E outras coisas, assim, resumindo, que eu não gostei, na minha opinião, que eu não gostei muito. Por exemplo, eles separaram o norte dos outros reinos lá no Conselho. Pra mim, isso é meio sem sentido. Sim, assim, a Sansa quis meio que levantar o topete lá. E por que só ela fez e os outros não aceitaram? Aí ficou uma coisa assim, ficou meio desnivelado, na minha opinião, né? Mas beleza. Aí eu achei o final, coisas, aí no final das contas... Foi só por capricho, né? A sensação que foi só por capricho. Outra coisa que me mudou, antes do próprio conselho lá, eles já estavam, eles meio que cortaram a cena do Jon matando a Daenerys e já cortou pro conselho, e o Jon já estava preso, já estava sendo... Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação ao Verme Cinzento, por que o Verme Cinzento não matou o Jon? Exato. Né? Até tem as dúvidas, né? Por que o Verme Cinzento não matou o Jon? E por que o Drogon não matou o Jon? O Drogon até mais compreensível porque ele é um Targaryen e também ele é um animal, né? Mas não fez sentido nenhum pra mim ele queimar o trono. É um animal. Ele queimou o trono como se ele tivesse uma inteligência. Eu acho que ficou meio sem sentido, mas ao mesmo tempo eles quiseram fazer uma metáfora ali, né? Tipo, já que a minha mãe, né? A mãe dos dragões não sentou, ninguém mais sentou. Eu não sei se foi isso, né? Eu acho que eles meio que isso aí foi meio que uma licença poética, que eles falaram assim, deixa o dragão queimar o trono aqui de raiva. E por coincidência o trono estava ali na frente. Sei lá, a gente nunca vai saber a resposta disso, mas eu acho que é uma resposta poética, uma resposta poética mesmo, assim, de artística, né? Pra queimar o trono, pra mostrar que ninguém ia sentar naquele trono. Isso, né? exato. E nem ela, eu achei até bonita essa cena. Eu achei bonita a cena dela, do dragão pegando a Daenerys, levando tudo mais. Eu gostei dessa cena particularmente. Eu fiquei com dó dela não sentar no trono. Eu queria que ela tivesse sentado e levantado, né? Senta uma vez lá, se sinta rainha. Nem que seja um minuto, depois queima tudo. Mas eu acho que assim, foi uma conclusão legal, fechou algumas pontas, né? A gente tava com medo de ser meio Lost, né? Porque o Lost abriu tinha tanta ponta solta que eles não conseguiram fechar. Mas acho que fechou tudo, mas acho que a gente esperava um pouco mais, talvez uma construção maior nos últimos episódios. Eu acho que faltou um pouco de tempo mesmo, faltou um pouco de emoção ali, por exemplo, nas cenas finais ali, que eu achei legal de Cesto da Área, que ela virou uma Cristóvão Colombo ali, sei lá. Desbravadora. Eu achei legal, combina com ela, porque os Stark, ela levou a bandeira dos Stark. Eu achei legal, porque isso aí pode dar até continuação, pode dar spin-off. Vai ter um spin-off, na verdade. Vai? Né? Vai. Não tô sabendo ainda. Vai. Sabia não? Mas é da área, não? Não, a gente não sabe ainda, mas vai ter. Eu não sabia disso. Depois eu quero saber, mas enfim, isso ponto da área pode dar na verdade tudo ali pode ser continuado. O da área ficou mais evidente talvez, mas o do Jon, ele mostrou aquele detalhe, eu acho que foi uma das últimas cenas, mostra o pessoal saindo da muralha e indo além da muralha, né? Que é onde eles não... Isso foi legal, só que eu achei que o jeito que eles foram... Foi meio frio, foi meio frio, né? Foi frio na muralha. Foi frio. Eu acho que é legal, o Game of Thrones ele tem essa coisa legal de querer quebrar a expectativa, querer fazer diferente. Sim. O Jon, ele era pra ser o rei lá e não foi. Ele era pra ele fazer um monte de coisa lá e não fez. E isso não tem um lado legal, né? Porque ele é uma coisa inesperada. Só que eu achei que faltou um pouco de emoção, talvez até a trilha sonora, porque ele tinha uma trilha sonora. Uma coisa que eu fiquei pensando, ele voltou pra muralha e teve um encontro dele com um Ghost lá, né? O lobo, o fantasma, que o pessoal pirou na internet, né? Foi legal, achei que foi legal. Eu podia ter mostrado ele, sei lá, dando um abraço no Ruivo lá, mostrado a amizade deles ali, não sei, alguma coisa assim que... Ou às vezes ele mostrar que ele é importante pro povo da muralha. Não teve nada. Ele chegou lá e passou a mão na cabeça do lobo e falou cachorro. Na cabeça do lobo lá e foi muito frio, assim. Eu achei que pro tamanho da série, eu acho que tinha que ter sido uma coisa mais emocionante, assim, sabe? Eu acho que a gente esperava um pouco mais disso. Isso foi uma coisa que me decepcionou, além da questão deles ter cortado aquela questão do Jon já, né? Isso, Pulou, que pra mim pulou, o Verme Cinzento matou o Jon.
não explicou muito essa parte. Isso é uma coisa que eu não gostei. Foram várias coisinhas. Mas também não vamos ser injustos, né? Mas assim, foram várias coisinhas que não são o perfil de Game of Thrones. Um detalhe importante, gente, em 2 cenas eles esqueceram um copo. Eles esqueceram um copo do Starbucks, outra eles esqueceram 2 garrafas de água. De água eu não vi. Teve isso, Foi na cena lá no final, onde o Bran tava sendo escolhido do rei. Eu só vi do copo. Então assim, sei lá, mostrou um pouco de desleixo, talvez. E é engraçado que eles tiveram 2 anos, né? Foi 2 anos pra fazer a série. 2 anos, foi 2017, a 7ª. As outras foram 1 ano, estranho isso, né? Parece que teve, não sei se teve algum problema ali, se eles estavam com excesso de confiança, mas enfim. Então, acho que assim, mas de forma geral, eu recomendaria, né, se você tá aí assistindo o vídeo, não assistiu a série, assista, vale a pena cada episódio, né? A gente curtiu, falou antes, né? A gente curtiu muito, eu gostei da forma finalizou e tal, mas eu acho que alguns poderia ser melhor, poderia ser nível Game of Thrones como as outras, a sensação que a gente teve no geral é que o nível da série era muito alto e no final caiu um pouquinho, mas não que assim a série seja ruim. Não que ela não tenha a gente não vai desmerecer ela talvez não tenha um desfecho todo, no mesmo nível. Resumindo é isso, né? Que é ruim, que é bom. O pessoal costuma falar assim, agora joga tudo fora. Não é por aí. É igual o Lost mesmo, eu gostei de Lost. O final foi um pouco decepcionante mesmo, mas não tira o mérito da série, né? A gente sofreu, viveu aqueles episódios, tanto no Game of Thrones quanto no Lost. Eu ouvi gente na internet brincando assim que seria melhor se o Ned Stark acordasse e falasse assim, nossa, eu tive um pesadelo. Não, isso aí seria muito falado. Aí, enfim, né? Mas então assim, acho que é isso. Conta pra gente aí também o que você achou, né? Se você curtiu ou não curtiu, se você quer assistir a série ou não. Sim, conta pra gente aí, assim, só pra deixar bem claro aqui, eu gostei, a gente gostou da série, a gente indica, né, tanto é que a gente indica pra quem ainda não viu, né, apesar que parece que todo mundo viu, mas tem muita gente que ainda não conhece. Gente que ainda não conhece. A gente conhece gente que não conhece, a gente até indica pro pessoal também, né, e vale lembrar que além da série, como toda a história, é muito boa, né, tem um show de atuações aí os atores são simplesmente incríveis, né? O Tyrion é incrível. Mesmo, todos os episódios, no último episódio, mesmo que a gente não gostou, o Tyrion foi incrível, eu achei. Sim. Pra mim, ele roubou a cena no final, no último episódio, ele salvou um pouco ali. E, assim, no geral, foi um show de atuação, uma super produção de efeitos especiais, e história, roteiro, intriga, drama. Foi uma experiência que você tem que ter assistir Game of Thrones. É uma marca na televisão. E depois de Game of Thrones vai ter uma série vai ter uma mudança, agora com certeza. Agora vamos ver o que vem por aí, né? Vamos ver, vamos torcer aí pra ter, de repente, até um spin-off que você falou que vai ter. Ou a gente fica meio triste, melhores, né? A gente fica meio triste, né? A gente fica com uma sensação eu fiquei com uma sensação de perda, já faz uns dias, né, que a gente assistiu. Sim. Eu fiquei com uma sensação de perda, assim. Porque é uma coisa muito grande, né? Assim, pra gente, é igual Vingadores, a gente também ficou com a sensação de perda depois do Vingadores, apesar que vai ter as continuações, né? Mas fica aquele sentimento, né? Isso mostra o poder, né? O tamanho da influência da série, né? Pra gente, assim, a gente... Isso, né? Então é isso aí, conta pra gente se vocês concordam com o que a gente falou, o que vocês não concordaram. O que vocês gostaram, com certeza vocês têm muita coisa pra falar também. Comenta aí, curte o vídeo, compartilha. Dá uma força pra gente ter mais papos ninjas aí. Até mais, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, ninjas.